padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com apreço, na alegria de, congregados ao redor da amada Mãe Maria, iniciarmos hoje, por graça de Deus, agosto, o mês vocacional em toda a igreja no Brasil, para reavivar em nós uma chama. O Senhor Jesus chama sempre homens e mulheres para o seu seguimento. Esta consciência precisa brotar forte dentro de nós. Compartilho com o seu coração um trecho das homilias de Gregório Palamasso, um bispo, quando diz, para nos lembrar nosso compromisso vocacional: cada um dos santos, sendo servo de Deus, dá testemunho nesta vida terrestre diante de homens mortais, por tempo limitado e diante apenas de alguns homens. Nosso Senhor Jesus Cristo, sendo Deus e Senhor do céu e da terra, dará testemunho de nós eternamente no mundo que não passa, diante de Deus Pai, que tem a seu redor anjos e arcanjos, todas as potências celestes e todos os homens, desde Adão até o final dos tempos, pois estes ressurgirão e se apresentarão ao tribunal de Cristo. Então, na presença e à vista de todos, há de exaltar, glorificar e coroar aqueles que lhe foram fiéis. Por isso é importante ter consciência vocacional, isto é, Deus me chama. A palavra escutada nos interpela e coloca o nosso coração em sintonia com o chamado de Deus, nos dando condições de responder. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Amado irmão, amada irmã, o Senhor nos dá uma indicação fundamental para crescermos na nossa consciência vocacional, isto é, Ele nos chama para respondermos. E a nossa resposta concretiza em nós uma conduta à altura de participarmos do seu reino. Por isso os discípulos estavam interessados e pediram: explica-nos, Senhor, a parábola do joio. E o Senhor explica, ajuda-nos a compreender e onde é que nós estamos aí localizados e qual a consciência que devemos ter para reger a nossa vida de modo adequado. Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. É Ele, Cristo, é o semeador. Por isso Ele nos chama para participarmos da sua semeadura. O campo é o mundo onde estamos, com suas contradições, altos e baixos. A boa semente são os que pertencem ao reino. Aí é o nosso lugar, porque o joio são os que pertencem ao maligno. E o inimigo que semeia o joio é o diabo. O maligno age no mundo, nos atrai muitas vezes, nos convence e nos seduz. Mas há uma colheita no final dos tempos. Os anjos serão os ceifadores. Recolherão o joio e queimarão ao fogo. E assim acontecerá no fim dos tempos. Estamos caminhando para um juízo parcial e final de nossa história. O Filho do Homem enviará estes anjos e eles retirarão do reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. Por isso, a consciência vocacional desenvolve-se como competência humana e espiritual, de fazermos o bem, de agirmos sempre segundo a força do amor e dos valores do Evangelho, para não sermos lançados na fornalha do fogo, isto é, para não sermos retirados de participar
do reino, no lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Não é simplesmente para nos meter medo. Deus não quer meter-nos medo. Deus quer que nós sejamos justos para brilharmos como o sol no seu reino. É assim que nós hoje celebramos com alegria a festa de Santo Afonso Maria de Ligório, bispo, doutor e fundador da grande família redentorista, a qual muito prezamos e reverenciamos. E ele, que foi um grande formador da consciência, nos lembra: toda santidade e perfeição consiste no amor a Jesus Cristo, nosso Deus, nosso sumo bem e nosso Redentor. É a caridade que une e conserva todas as virtudes que tornam o homem perfeito. Portanto, vivamos a caridade. Peçamos a Deus e abramo-nos à ação da sua graça para fazermos sempre o bem e que a nossa consciência presida a nossa conduta, levando-nos sempre a fazer o bem. Supliquemos esta graça para que sejamos vocacionados à altura do Filho de Deus, nosso Mestre, que nos chama. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.